Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho de vocês. Quero agradecer ao convite que o Flávio Soares me fez de voltar a Três Lagoas. Agradecer as amizades que por aqui já fiz, do Cláudio, Delboni, sua esposa Rosa, Jerusa. Ai, tinha mais uma pessoa que me cumprimentou lá na frente, que vive falando comigo pela internet, agora não me lembro o nome. Obrigada mais uma vez pela oportunidade me dada de estar aqui, mudando, né, de estado. Olha, estou do estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul. Muito bom. E eu escolhi esse tema devido a uma música. É tão bom a gente ouvir o coral, a música nos eleva, a música faz com que a gente esqueça as tribulações do dia. E foi através dessa música, da Ana Vilela, que eu vou colocar para a gente ouvir e prestar atenção na letra, do Trem Bala. Foi num programa do Luciano Huck, que ela se apresentou e cantou e disse o motivo de ter sido intuída a fazer a letra da música, que acabou fazendo todo o sucesso aí no mundo. Se alguém gosta de cantar, tem até a letra, tá? Foi daí, então, que eu tirei o tema da palestra, qual é o sentido da vida. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Foi daí, então, que a gente pensou em fazer o tema qual é o sentido da vida. Alguns anos atrás, no jornal O Globo, passava uma reportagem de um jovem americano na madureza dos seus 40 anos.
ele alcançara o apogeu na sua carreira de publicitário. Se tornara o jovem muito famoso mundialmente devido à sua eficiência e qualidade profissional no que fazia. Jonathan HB, então, nesse interim de sua existência, podia comprar o que quisesse, podia viajar para onde fosse, fazer o que quisesse, de tão bem a situação financeira dele era na atual circunstância. Mas Jonathan HB, ao passar dos anos, viera a ser visitado por uma chamada crise existencial, na qual podemos nós também sermos visitadas por ela. E ele então passara a ter insônia. Não dormia mais à noite. Chegava do trabalho, cansado, necessitado do descanso físico, do repouso para o corpo físico, mas não conseguia mais dormir. Uma angústia, uma tristeza invadia o seu coração. E ele então, uma certa noite, indaga a si mesmo: nossa, mas será então que a minha vida, vai se tornar isso? Agora que eu pensei que eu pudesse desfrutar de tudo aquilo que eu alcancei, o sucesso, a fama, o bem-estar financeiro, a segurança, a tranquilidade, e isso vem me visitando e eu não sei como me livrar disso. Como todos nós, ele também, intuído pela superioridade dos espíritos que nos acompanham nessa existência, são a categoria de espíritos que fazem parte da nossa planificação reencarnatória. Jonathan fora intuído, então, a se questionar mesmo se a sua vida fazia sentido. Se tudo isso, a conquista das coisas materiais, era mesmo o sonhado, o almejado, o alcançado, e por que então ele não encontrara mais o sono e nem a alegria nos dias que se seguiam? A espiritualidade o intui a questionar-se, a perguntar para ele mesmo se a sua vida então estava fazendo sentido. Qual é o sentido da sua vida, Jonathan? E mais uma vez, ele intuído por essa espiritualidade, ele então resolve enviar cartas a pessoas que ele julgava que já tinham encontrado o sentido da vida, para grandes personalidades do mundo. Enviou carta, então, para Dalai Lama, no Tibete. Enviou carta para o ex-presidente da França, François Mitterrand. Para o físico Steve, para escritor de livros. Ao todo, ele escreveu 140 cartas, querendo obter a resposta de qual é o sentido da vida. E, passada uma semana, nenhuma carta retornara como resposta. Passam-se 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Dado então a contagem de 30 dias, um mês passado, começa então a jorrar cartas pela sua caixa de correio. E ele passa então a ler uma por uma de todas as pessoas que ele enviaram como resposta qual é o sentido da vida. Como ele não descartara nenhuma das respostas, ele então edita um livro com o título Qual é o Sentido da Vida. O livro se torna best-seller e ganha-se muito dinheiro com a venda dos livros. Como ele não necessitava, já era uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, ele, intuído pela espiritualidade, eles o intuem, então, que fizesse doações, já que ele não tinha mais essa necessidade de financeira para se sustentar, que ele fizesse doações e ele passa, então, a doar aos hospitais, entidades filantrópicas, onde sustenta orfanatos, creches, asilos, passou a ajudar a própria cidade onde ele morava, lá nos Estados Unidos, e assim não usufruiu de nenhum centavo do dinheiro da venda dos livros. E ao passar do tempo,
Jonathan percebe que a tristeza deu lugar a uma satisfação nunca antes vivida. Alguém que encontrara algo muito importante, como se tivesse encontrado o verdadeiro sentido da vida. Se, nessa noite, eu pergunto a vocês, todos aqui presentes, amanhã, na cartinha do vosso correio, tivesse esse questionamento direcionado a cada um de vocês, de Jonathan HB, perguntando a vocês qual é o sentido da sua vida, você teria uma resposta para dar para Jonathan HB? Nós estamos aqui, eu não sei fazer conta de matemática não, mas alguém teria uma resposta? Ergam a mão. Gente, tenho certeza que na intimidade do vosso coração, vocês dariam uma resposta a ele. Eu tenho certeza disso. Alguém arriscaria erguer a mão e dizer que tem uma resposta para Jonathan HB? Hã? Então vamos prosseguindo, porque assim a gente vai entender o que ele encontrou, como encontrou o sentido da vida. No livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, consta que todos nós, que já despertamos para as coisas espirituais, que não somos seres apenas fisiológicos, mas seres psicológicos e seres espirituais, que já nos preocupamos, que não só nos preocupamos com a substância, nos abastecer fisicamente, o nosso fisiológico, que é trabalhar, voltar para casa, almoçar, trabalhar, jantar e dormir. Nós já somos os seres psicológicos que pensamos, questionamos e ainda já despertamos para as coisas espirituais. Então, todos nós, pelo livro de Filomeno de Miranda, consta que fizemos uma planificação reencarnatória. Antes de virmos para cá, fizemos um requerimento. Isso é tudo planejado pela espiritualidade superior que coordena a nossa estadia aqui de volta. Então, nós fizemos um requerimento e colocamos lá os nossos desejos, os nossos pedidos, o que é que a gente gostaria de viver nessa nova vida. Eu costumo brincar que alguns maridos disseram que não queriam as mesmas esposas. Outras esposas disseram que não queriam os mesmos maridos. Ou que não queria o amigo do trabalho. Ou que não queria o vizinho. E, enfim, foi feito esse requerimento. E de tudo aquilo que a gente colocou como desejo, diz o autor do livro, que poucos desejos e pedidos nossos foram considerados. Pelo motivo de que tudo aquilo que a gente pede não é bom para o nosso progresso evolutivo aqui na Terra. E eles refazem o nosso requerimento, programam a nossa reencarnação. Onde vamos nascer? Em que país? Em que estado? Não é por acaso que vocês estão em Três Lagoas e eu estou em Bilac. Cada um de nós está colocado no lugar onde melhor pudéssemos desenvolver as nossas qualidades, onde melhor pudéssemos trabalhar e, assim, nos fortalecer espiritualmente e vivenciar as provas ou expiações para alcançarmos os degraus evolutivos. Então, ficamos por um tempo do outro lado estudando o nosso requerimento. Lá foi colocado até a profissão que teríamos aqui. Aquela que, de acordo com o que eles sabem de nós, seria o melhor efetuada aqui na Terra. Porque a gente sabe que há muitos profissionais que não trabalham com amor, com dedicação, acabam empurrando a vida com a barriga, deixando a vida levar. Mas a maioria faz o que gosta, faz bem feito. E essa é a diferença
da satisfação de uma vida em plenitude, satisfatória com o que a gente tem materialmente e com as conquistas espirituais. Passamos um tempo, então, estudando a planificação da nossa reencarnação. E não foi fácil estar aqui. Porque para estarmos aqui, fizemos uma prova. E de 100%, vocês sabem quantas pessoas passam nessa prova para voltar para cá? 30%. Esses 30% somos nós que aqui estamos, reencarnados, que passamos pela prova lá em cima, que exercitamos a profissão que íamos ter, que estudamos sobre os familiares, sobre aonde a gente devia reparar algum erro. Tudo isso foi feito. Feita a prova, nós passamos no teste. E aqui estamos para bem cumprir a tarefa que nos cabe. Então, muitas das vezes, a crise existencial nos visita, assim como visitou Jonathan HB, porque muitos de nós estamos desviando-nos da planificação reencarnatória que foi feita para nós. E aí a insatisfação. Eu estou trabalhando nisso, mas gostaria de ter feito aquilo. Quantas vezes vocês já ouviram na televisão pessoas que deixaram a medicina, clínicas particulares e foram viver numa vida simples da roça porque queriam mudar de vida. Não estavam felizes naquilo que faziam. E então, tem no coraçãozinho o desejo de que fosse outra coisa a ser feita e vai em busca disso. E aí encontra a alegria de viver, a satisfação. Então, se vocês, como eu, estivermos insatisfeitos com o nosso trabalho, ainda não encontramos o sentido da vida. Precisamos ligar o GPS para que refazemos a rota. Quando a gente liga do carro, ela não fica aquela vozinha falando, refaça a rota, não é? Refaça a rota da sua vida. Algo está errado, tem algo que não está dando certo e você não pode jamais encontrar o sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é prazeroso viver, é alegre viver, mesmo diante das dificuldades. Então, uma das respostas é que qual é o sentido da vida é estarmos aqui para cumprirmos com a tarefa que Deus nos confiou. Se sairmos fora dela, vamos encontrar um pouquinho de tristeza, angústia. José Carlos de Luca é um autor de livros. Ele é morador de São Paulo, frequenta o Centro Espírita Esperança. E pesquisando sobre essa resposta, qual é o sentido da vida, eu encontrei, ouvindo uma palestra dele, me decepcionei, achei assim que ele me deu uma resposta insatisfatória e quis pesquisar o porquê, e nos livros ele escreve e explica. Ele responde assim, que o sentido da vida é muito simples, é saber viver. Nossa, quando eu ouvi isso, falei, nossa, mas que resposta é essa? O sentido da vida é saber viver? Só isso? Eu queria tanta coisa como resposta. E ele explica que há uma porcentagem de pessoas que vivem, não sabem viver. Elas vivem presas ao passado. E adquirem a doença do século chamada depressão. A outra grande maioria vive preocupada com o futuro e tem uma das segundas doenças mais graves do século, a ansiedade. E uma minoria de pessoas, eu espero que sejamos nós, os espíritas, vive o hoje, o presente, o agora, encontrando a alegria de viver. Porque o espírita já sabe de onde viemos, porque aqui estamos
E para onde vamos? É isso? A base da doutrina espírita? Nós já sabemos que deixaram um corpo, que a morte não existe, a imortalidade da alma é um dos princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos é um outro princípio. Vários mundos, a reencarnação, a grande oportunidade que nos é dada de voltarmos aqui e repararmos tudo aquilo que a gente deixou meio bagunçado. A pluralidade dos mundos. Então, entendendo isso, também é possível que encontremos o sentido da vida. Vivermos com mais plenitude, com mais otimismo, com mais alegria de viver. Tem gente que chega na casa espírita e fala assim, minha Nossa Senhora, hoje se não me derem um passe, eu não vou embora. Existem nas casas espíritas, dizem por aí, não é o caso de Três Lagoas, pessoas papa-passe. Já podiam estar dando passe e elas vêm necessitadas de tomar, porque se não tomar um passe, não ficam bem, não se sustentam. O equilíbrio diante das provações, das situações difíceis da vida. Então, o verdadeiro sentido da vida é viver o agora, o presente. Nos preocuparmos, sim, com muitas coisas, mas não em excesso, ao ponto de nos adoecermos, de nos entristecermos, de perdermos o sono, de ganharmos insônias, depressões, ansiedades de vários tipos. Onde a gente precisa tomar medicamento para se manter uma pessoa mais saudável. A gente sabe que isso, os medicamentos só curam aquele momentinho, não cura a causa. Então, encontrando o verdadeiro sentido da vida, que é saber viver, amparados com esse conhecimento que a doutrina nos traz, cumprirmos com a nossa trajetória aqui na Terra. Não importa. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, ai, mas eu me acho tão pequeno. E para Deus não há pequeno, não há grande. Não há esse ou aquele o escolhido. Todos nós somos colaboradores da criação de Deus. O lixeiro cumpre o seu papel, fazendo bem o seu trabalho. Assim como o advogado, como o médico, como as polícias, como nós, a faxineira, a cozinheira, a lavadeira. Se perguntarem quem é mais importante, Jesus vai dizer: aquele que estiver fazendo a vontade de meu Pai. Aquele que estiver cumprindo bem a sua tarefa. Se você é pai, seja um bom pai. Filho, seja um bom filho. Se você é esposo, seja um bom esposo, uma boa esposa. É assim. Ninguém vai conseguir ser 100%. Porque isso só Deus. Mas nós podemos dar o máximo de nós para que tudo o que fazemos possa sair muito bem feito. Se assim agirmos, vamos ter o mundo que a gente espera, que é o mundo melhor, o mundo sem maldade, o mundo sem corrupção. E é assim, agindo com as nossas potências, não esperando do outro, dos políticos, dos governantes, mas sim fazendo a nossa parte bem feita. Eu gostaria de dar um exemplo na noite para que a gente possa entender. Eu não sei se aqui acontece isso, mas vou dar um exemplo de como a gente age no dia a dia e é comum em todos os lugares. Vocês costumam receber visitas de parentes em vossas casas? Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Amém. Que bom, recebemos, não é? E quando o parente liga que vai nos visitar, o que é que a gente faz primeiro de tudo na nossa casa? Digam aí, mulherada. Limpa toda a casa. Prepara aquilo que o parente gosta de comer. Faz sobremesa ou não faz? Faz. Tá bom, a gente
Isso é comum para todos? Sim. Aí, nesse mesmo dia, chega o seu familiar, cansado do trabalho constante diário, e vai adentrar a sua casa limpinha. O que é que vocês fazem? Não sei se aqui fazem. Por onde eu ando aí, todo mundo responde a mesma coisa. Tira o sapato, limpa o pé, que eu limpei toda a casa. Ou até alguns costumam dizer, entre com os pés na cabeça. Aí o coitadinho limpa bem os pés, cansado, corre lá tomar uma água na geladeira e vê aquela enorme sobremesa maravilhosa que há anos ele te pede e você não fazia. E ele se sente feliz achando que nesse dia você fez para ele. E fala, oba! Aí você já mete a mão na mão dele e fala assim, tira a mão que isso daí é para os parentes que vão chegar. Tem alguém que faz isso aqui em Três Lagoas? Tem, gente? Falou que aqui o povo era mais evoluído. Então, gente, isso é uma coisa comum que a gente precisa mudar no dia a dia das nossas vidas. O nosso irmão, quando fazia a prece, falou das nossas atitudes, hábitos. Por que a gente não faz o melhor para o nosso familiar? Por que a gente não faz o melhor para o nosso filho quando ele pede alguma coisa? Então é isso. Outra coisa que acontece por aí, eu não sei se aqui também, é um dos dizeres das mulheres. Elas dizem assim, já que é para a gente mudar de hábito, vamos mudar isso também. Daqui para frente, preparem sim a comida para o seu familiar quando ele pedir. Faça com carinho, com amor. Faça surpresa. E quando ele chegar e falar, mãe, é para o parente, você fala, não, é para você. Ele vai perguntar, ué, o que aconteceu? Não tem problema. Vai ser só as primeiras vezes. Depois eles vão se acostumar com o nosso carinho, com o nosso afeto, com a nossa ternura, com a nossa demonstração de amor. Porque é isso que está faltando no mundo. E se há uma coisa que vai refletir fora, é o que a gente pratica dentro. Se não tem fora, é porque está faltando dentro da nossa casa. Não adianta querer paz no mundo se você é a pessoa que mais faz guerra dentro da sua casa. É a pessoa que mais fala palavrão. É a pessoa que mais humilha a outra quando vai direcionar aqueles adjetivos ou aqueles, eu diria, elogios que ferem, que arranham a nossa alma. Então, comecem ali. Comecem sendo para o seu filho, não sei se é a melhor mãe do mundo, mas a mãe que o seu filho diria, eu te quero por várias encarnações. Alguém aqui já ouviu isso, que é mãe na noite? Ninguém? Parabéns, você já encontrou o sentido da vida. Alguém já ouviu de um vizinho ou de uma pessoa que você conhece, não é seu parente, dizer de você, essa é a irmã que Deus proporcionou, diante da amizade que temos, fazer parte da minha vida e a quem eu daria milhões de vidas por ela. Você já ouviu de alguém dizer sobre você que se você desencarnar hoje, essa pessoa gostaria que você vivesse mais 150 anos? Se você ainda não ouviu, trabalhe um pouco mais de demonstração de carinho, de afeto, de gentileza. E assim, você estará expressando amor. E quando o amor é expressado, as pessoas querem isso da gente. Quer a sua presença. Quer estar perto de você. Quem daqui visitou Chico Xavier? Viajamos muito, não é? Quem daqui não gostaria que ele estivesse de novo para que a gente o visitasse? Quem daqui não se sente bem de estar perto daquela pessoa que é amorosa, que é terna, que é meiga, que é doce? E a gente se sente tão bem
que ela pode morar numa tapera, na favela, num bangalô. E a gente não se importa. Ela traz para nós algo que a gente ainda não conquistou. Então, prestem atenção, se você já encontrou o sentido da vida, é muito simples. É aprender nesses pequenos detalhes, nas pequenas atitudes, que o sentido da vida é maravilhoso, é exercitar a vontade de Deus com amor. Dizem por aí também, eu parei, não disse, sobre a mulherada que é casada, e diz assim: meu esposo não é nada meu. É apenas um agregado na família. Meu mesmo são meus filhos, meus pais, meus parentes. E pode ser vice-versa, os esposos dizendo a mesma coisa. Vocês já ouviram isso de alguém? Dizem que falam que não, gente. Já ouviram? É comum a gente ouvir isso. Eu trabalho no atendimento fraterno da minha casa e eu tenho uma senhora que diz assim: pelo amor de Deus, se realmente for verdade o que você diz, porque ela não é espírita, é simpatizante da doutrina e vez ou outra adentra a nossa casa de oração. E passa pelo atendimento fraterno e diz: se reencarnação existir mesmo, eu quero vir homem, mas casar com meu esposo. Também já ouviram isso, né? Muito. Vamos lá. Nós somos reencarnacionistas. Somos ou não somos? Já vivemos aqui muitas vezes. Já tivemos pais diversos, já tivemos esposos, já tivemos filhos. E pode ser que essa nossa família espiritual continue só mudando de personalidade. Às vezes, o filho vem como sobrinho depois, ou vem como sobrinho primeiro para ir se aproximando, para que você o aceite como filho, porque é fácil criticar o filho dos outros, nunca o nosso. Então vai colocando o próximo, põe como sobrinho, para depois vir como filho. E assim sucessivamente, a gente sabe que a lei é regida lá pelos espíritos superiores, até que nós não possamos comandar, pelo grau de evolução que ainda não temos, a nossa total planificação reencarnatória. Aí vai ser do jeito que a gente quer. Mas por enquanto não é. Vamos então contar essa história. Existia esposo, esposa e um filho. E a esposa vivia falando isso. Que ela amava mesmo de verdade, que amor incondicional era o filho. O esposo tinha o sentimento, mas amor de verdade a gente só sente pelo filho. Então, eles fazem uma viagem e ao retornar desencarnam os três, num acidente fatal. No plano espiritual, a planificação reencarnatória resolve mandar de volta para cá o filho, porque já estava na adolescência e ele se revolta um pouquinho para esquecer de tudo aquilo. Ele reencarna primeiro, aí mostrando a misericórdia de Deus em nos auxiliar até nessa hora. Ele vem para cá primeiro. Em segundo, vem a mãe. Ele cresce, a mãe vem atrás. Na adolescência, se conhecem, enamoram-se, casam-se. E tem como filho o marido. Quem que a esposa ama mais agora? Entenderam? Às vezes a gente não compreende ainda o verdadeiro sentido do significado do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que Jesus quer. Ele fala,
amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a gente compreende o amor ainda de uma forma muito pequena, que amar é uma coisa estendida a qualquer pessoa, não há mais esse do que aquele. Então nós temos um amor de mãe ainda muito egoísta. Esse amor de mãe, que a gente trata como incondicional, é um amor egoísta, porque eu amo o meu, aquilo que não é meu, é o empréstimo de Deus para as nossas vidas, para exercitarmos a missão de pai ou de mãe, porque é missão, e nos será cobrado o que fizemos desses filhos após retornarmos daqui. Então, entenderam que a peça principal das nossas vidas pode não ser aquela que a gente mais acha que é? Que o esposo é uma peça muito importante para nós mulheres? Principalmente, se você veio como esposa, você vai levar daqui uma das qualidades mais magnânimas, que arrasta diversas outras com ela, que é a paciência. Quem é que não exercita a paciência com o esposo ou o esposo com a esposa? E tem que pôr em prática, porque senão o casamento não vai adiante. Vocês estão rindo? Acontece muito isso? Acontece. Nós somos humanos. Nós estamos aqui para angariarmos essas qualidades que ainda nos faltam. Quando formos evoluídos à altura de escolhermos a nossa planificação, gente, até o molde do físico, você pode governar. Você sabia mesmo que você possa nascer branco de casais negros? Porque o espírito superior tem essa condição de moldar o seu corpo físico e a cor, tudo. Nós não podemos ainda fazer isso. Porque na classificação de Kardec somos espíritos imperfeitos. Temos muitas qualidades, mas ainda temos alguns defeitos a corrigir. Aniquilarmos com eles. Então, daqui para frente, dar valor ao esposo e a esposa também, o esposo e o esposo na esposa, assim como você dá valor ao seu filho. Porque ele tem papel muito importante na sua vida e na vida de cada um de nós. O vizinho é peça importante. Se você o cumprimenta, se você mantém a amizade. Tem pessoas que, minha nossa, não sabe nem quem é o vizinho do lado. Não digo em cidades grandes, que isso é muito complicado. Mas nós que moramos, gente, dá para ter amizade. Dá para sustentar essa expressão do amor que é através dos amigos, muito bem. Sendo gentil, carinhoso, amoroso, num bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu espero que tenha explicado um pouquinho do que é encontrar o verdadeiro sentido da vida. Simples. Muito simples. Viver com intensidade o compromisso que nós assumimos para com Deus. Vamos cumprir a nossa trajetória reencarnatória. Não vamos desviar. Se você desviar, encontrar tristeza, encontrar ansiedade, refaça a rota e volte para o caminho seguro, que é onde você vai estar feliz em tudo aquilo que você está realizando. Nós vamos colocar esse vídeo, que é da Dona Mariquinha, que é mais um exemplo de alguém que não é espírita, mas de alguém que conseguiu encontrar o sentido da vida. Também peguei da televisão, gente, esse vídeo. Presta atenção no que essa senhorinha fala. Nós aqui, São Caipira, São Sítio, tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos.
e as noras. A gente não pode ficar parado. Fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha, e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alegre o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, eu puxo um gainho daqui, puxo um gainho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva, porque somos nascidos e criados no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me falta nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também. Então eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho daquilo que é o sentido da nossa vida. Eu vou terminar com a poesia de Casimiro Cunha, através de Chico Xavier. Simplificado nessa poesia, porque o manancial que traz a doutrina espírita de conhecimento para a gente é grandiosíssimo. E ele resume nessa poesia, trazendo para nós o que é o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Que é uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Que é o templo da caridade, onde a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Que é a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos, de verdades e de bonança. Que é a claridade bendita do bem, que aniquila o mal. Que é o chamamento sublime para a vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz, porque o Espiritismo é uma escola, e o Mestre amado é, e sempre será, nosso Senhor Jesus.